Olá, saudações. Muito obrigado por estar assistindo esse vídeo. Esse é o 7º vídeo dessa sequência de decifrando meteoritos. Olha, eu recebi uma pergunta da Argentina que eu vou responder nesse vídeo e também outra de pesquisadores russos a respeito de determinado material. Eu quero ver se eu consigo ajudá-los de alguma forma, tá? Então primeiro por partes, eu vou responder a pergunta da Argentina. Ele me perguntou a respeito desse material. Esse material aqui, eu pesquisei muito a respeito do que existia sobre esse material. Eu vi uma reportagem de uma senhora falando sobre extrematólitos, ela fazendo sua pesquisa no Chile, e toda pesquisa que você faz, você busca referência. Não existe uma pesquisa sem referência. Então, ninguém divulga um material como esse que eu estou divulgando sem nenhuma referência. Então, ela falou uma coisa que eu achei muito interessante sobre o porquê ela se tornou uma pesquisadora. Ela falou que ela, quando jovem, ela frequentava a igreja e ela sempre se interessou por questões de origens, mas ela não conseguia compreender a sequência a qual a Bíblia explicava a origem, né? Então ela achou muito vago e ela passou a ser pesquisadora e posteriormente cientista. Inclusive eu vi umas 3 vezes, achei muito interessante aquele aparato todo para demonstrar as origens, né? E eu só tenho uma coisa a acrescentar a respeito do que ela disse. Espero que vocês vejam o vídeo dela. É uma pesquisadora que fez a pesquisa sobre extrematólitos no Chile, sabe? Ela falou que a religião não dava as respostas, né? E quem tem esse material, como eu tenho, há cerca de 30 anos, eu vou dizer uma coisa: para cada resposta que a gente acha pela ciência, se cria várias perguntas, né? Então, assim, hoje a ciência, quando confirmarem a respeito dessas rochas que eu estou demonstrando hoje, vai se gerar mais perguntas. Por que vai se gerar mais perguntas? Que o momento exato de como um material inorgânico se tornou orgânico e teve toda aquela sequência até se gerar o primeiro organismo, essa parte, a sequência, a ciência não poderá responder. Não poderá responder. Aí já é para outros. Tanto tempo que existe a ciência, tantas afirmações, e continuamos assim. Essa é uma das coisas que eu acho maravilhosa na ciência, que força a pessoa a pesquisar cada vez mais. Então eu acho que quando, como, onde e porquê vai ser uma mente mais privilegiada que vai poder dar essa resposta. Eu sou muito humilde para tentar dar essa resposta. Então, esse material aqui tem uma característica que só os meteoritos têm: linhas de fluxo, sabe? Muito material terrestre
consegue ter as mesmas características de um meteorito. Tais furinhos e muitas características, mas linhas de fluxo o material terrestre não tem. Então, agorinha o Igor, meu filho, ele vai demonstrar esse material, vai ter uma sequência de uma parada para ele mostrar o material, e na sequência eu falo para você da Argentina, não sei se você é um pesquisador, ou um cientista, ou uma pessoa que está estudando sobre meteoritos, eu acho que no vídeo 2 eu demonstro esse material onde ele está em Marte. Aqui eu estou demonstrando esse material com crosta de fusão, com crosta parcial e sem crosta de fusão, sabe? De uma maneira para qualquer pessoa entender, de uma maneira muito simples de se compreender. Eu estou mostrando esse material, mas agora eu vou mostrar um material que ele já é um pouco mais complicado, porque ele já são brechas monomíticas. Eu vou mostrar o material em seu estado natural, sem ser impactado, e ele impactado com outro material. Eu vou mostrar o material e outro material, e o terceiro material impactado, sendo um material só, tá? Mas de características diferentes. Então, muito obrigado você, espero que você veja o outro vídeo e continue assistindo o canal. Devagar e na simplicidade, esse canal vai falando algumas coisas, mas sempre de uma maneira muito simples, porque se você usar termos muito difíceis, o que acontece? Acontece que a maioria das coisas, ela só se discerne, só se tem a compreensão dela na simplicidade, tá bem? Muito obrigado. Agora esse vídeo não pode ser longo, porque às vezes a tradução de uma língua para outra, ela sofre várias mudanças e às vezes perde o sentido, a pessoa deixa de assistir. Saudações a todos os povos que estão vendo esse vídeo, e espero que continue vendo. Agora eu vou responder a pergunta dos pesquisadores russos, tá? Muito obrigado. Meu filho vai demonstrar esse material. E pesquise no canal, tem vários materiais desses, que eu estou colocando esse material em primeiro lugar, porque esse material ele é muito importante, como todo material é muito importante, e a sequência do material que vai dar sentido para a pessoa entender tudo, tá? Muito obrigado a você que fez essa pergunta.
Agora, esse aqui já é uma resposta para os pesquisadores russos que estão fazendo uma pesquisa e achou interessante alguma coisa divulgada por esse canal. Ele me fez uma pergunta muito interessante sobre a taxa de níquel que um meteorito pode ter, e se tiver menos do que isso, não seria um meteorito. Deixa eu explicar uma coisa para você. Imagine a formação de todos os elementos. De todos os elementos da tabela periódica, tudo que existe, né? Cada elemento. Agora imagina esse material se aglutinando. Então imagina num período a qual esse ferro e o níquel ainda não estavam no centro dos planetas, não era um material diferenciado ainda. Então sim, pode haver um meteorito com menos taxa de níquel, se pensar nessa possibilidade, tá bem? Então tá aqui uma série de meteoritos de ferro, outros com mais níquel, de várias diferenciações, tá? Aí, e só que nenhum desse material que eu estou demonstrando aqui existe museu. São meteoritos de ferro, como vocês vão constatar, mas nenhum existe em museu nenhum. Então, quer dizer, existem mais materiais a qual a ciência não conhece, tá? Agora eu vou fazer outra resposta que eles perguntaram sobre as rochas brancas, né? Eu vou colocar uma sequência de rochas brancas aqui e vou colocar também esse material impactado para a pessoa ver como que
seria ele monomítico e ele polimítico, tá bem? Então, respondida a pergunta sobre os meteoritos de ferro, agora eu vou me concentrar aos meteoritos brancos, tá? Muito obrigado. Tem essa sequência de meteoritos a qual eu vou colocar aqui, são acinzentados, brancos, tem uns avermelhados, amarelados e de várias cores. Ele pediu para ver, eu não sei se... É porque esse material não fica aqui onde eu moro, fica em outra propriedade minha. Então, às vezes para fazer um vídeo desse fica difícil, que eu tenho de ir lá separar o material, tá bom? Mas eu vou tentar mostrar aqui com material um pouco diferente. Vou mostrar aqui um material com crosta de fusão. Agora o Igor vai demonstrar. Outro material com crosta de fusão. O restante do material são variações de cores, mas do mesmo material, alguns ainda com a evidência de crosta de fusão parcial. Esse material já tem uma constituição mais frágil, sabe? Eu tenho alguns que são argilas, né? E outros que se parecem um pó, um cal, sabe? E tem metais em sua constituição, mas é de maneira micro, sabe? Muito pequenininha. Esse aqui já é um outro tipo de material, contém linhas de fluxo e tudo mais. Só tem essa evidência que um dia houve uma crosta de fusão.
E eu sei que muito desse material e outro material que eu vou mostrar, pelo que existe, se torna difícil uma compreensão, mas quando se mostra um material como esse aqui, já mostrando a característica do material branco com o material cinzento com outro material, se torna mais simples de compreender, tá? Tem mais uma outra aqui. Isso é pesado. Aqui mostra eles impactados. Isso é uma brecha polimítica, mostra tanto o cinzento quanto os brancos, tá bem? Então o Igor vai demonstrar esse material com uma precisão melhor. E muito obrigado, continue assistindo o canal. Qualquer pergunta que eu possa responder, eu agradeço, tá? E a intenção desse canal é justamente essa, é fazer com que a ciência se torne interessante, mas de uma maneira que todos compreendam, sabe? Mas por trás da simplicidade que eu tô respondendo algumas perguntas, existe uma pesquisa intensiva muito grande, tá? Um abração, vocês fiquem com Deus, tudo de bom. Espero que surjam novas perguntas, pois às vezes se eu fosse só colocar esse material sem perguntas, se tornaria difícil, sabe? Então as perguntas ajudam muito. Antes que eu me esqueça, perguntou a respeito de um basalto. Será que seria esse tipo de basalto que você fez a sua pergunta? Muito obrigado. Comente depois, tá bem?